Bom, vou falar um pouco da aplicação dos refratários dolomíticos, tá? E depois de um mecanismo que é importante para a questão da resistência ao ataque corrosivo desses refratários, tá? Então, aqui, atualmente, os refratários, os tijolos dolomíticos, eles são empregados em fornos elétricos a arco, então forno elétrico a arco e convertedores a oxigênio e refratários de aço panela. Então, principalmente no refino do aço ali, são bastante aplicados, tá? As vantagens dos tijolos dolomíticos ligados a piche, tá? Então, aqui eu estou falando especificamente dos ligados a piche, tá? Ele possui elevada resistência ao choque térmico, tá? E elevada refratariedade, tá? Além disso, ele tem uma resistência a ataque a escórias básicas, tá? Que é decorrente da formação de uma cobertura de escória protetora, o chamado coating, tá? Então, o que é o coating? Vai acontecer a escória, inicialmente ela vai atacar a superfície do refratário dolomítico, tá? Só que aí, quando ela atacar, o produto da reação de oxidação vai ser um produto estável, que vai se formar de alta temperatura de fusão e elevada refratariedade, tá? Então, isso aqui é basicamente os passos que eu disse aqui. A escória insaturada em CaO, tá? Ela reage com a face quente, iniciando um processo de dissolução do tijolo, tá? Então, um processo de corrosão típico, né? Esta reação entre escória e superfície do tijolo forma uma fase líquida de elevada basicidade e viscosidade. Então, ela tem dificuldade de ser removida ali porque ela é viscosa, mas aí então vai se formar uma fase protetora de C2S. C2S é 2 cálcio para 1 sílica, tá? Então isso aqui é só como se fosse uma abreviatura para cálcia e sílica, tá? Com elevada refratariedade, então temperatura de fusão de 2130 graus. Então esse é um meio com o qual esse refratário acaba como vou dizer, se protegendo, tá? Ele acaba formando esses produtos de reação aí aderentes à superfície do tijolo refratário e acaba resultando num material que não se dissolve e forma uma casca protetora, tá? Então vamos adiante. Tá? Então, escórias ricas em Fe2O3 ou Al2O3, que são escórias oxidadas ou desoxidadas com alumínio, tá? E são escórias até que podem ser bem comuns nos processos ali de refino do aço, né? Elas são extremamente prejudiciais aos tijolos dolomíticos, tá? Porque elas formam calcioferritas e aluminatos de cálcio de baixo ponto de fusão, tá? Significa o quê? Que eu acabo derretendo, de certa forma, o meu refratário. De fato, eu não derreto, né? O meu banho vai reagir com o refratário e vai produzir um produto que aí sim esse produto vai fundir e não é o refratário que está fundindo, e sim o produto da reação de oxidação que acaba fundindo, tá? Então isso também é um pouco ruim, bem crítico em relação aos refratários dolomíticos, tá? Outro fator importante para elevação do desempenho das panelas dolomíticas, nas panelas compostas por refratários dolomíticos, é a manutenção da temperatura, tá? Então eu não posso deixar a temperatura cair, pois em 675 graus ocorre uma transformação da fase beta C2S, que é aquela fase de 2CaO ponto SiO2 de beta para gama, tá? E isso vai resultar em uma grande expansão volumétrica, tá? Que pode, por exemplo, fazer com que o coating, eu quero lembrar vocês que isso aqui é a camada de coating, né? E aí quando o coating aumenta ali, aquela camada na superfície ali, quando ela aumentar de tamanho, ela pode resultar em quebra e isso aí vai resultar na falha do meu coating ali, eu vou começar a conseguir oxidar mais promover reações de corrosão do meu refratário. Então o ideal é que eu sempre mantenha a temperatura acima para que não haja essa expansão, tá bom? Então vamos seguir para o próximo grupo de refratários. Bom, vou falar para vocês agora dos refratários cromíticos, cromíticos, magnesianos e espinélios, né? Então, eu vou falar o que são esses espinélios aqui, tá? Os espinélios são uma série de minerais de estrutura cúbica com forma MO, M2O3, tá? Depois eu vou mostrar exemplos aqui para vocês entenderem melhor
esse M aqui que representa o metal, com vastas aplicações na indústria dos refratários. Então, eles são bastante aplicados na indústria dos refratários, seja como constituinte principal, né, a fase principal, ou fase acessória, tá? Uma fase secundária, mas importante para o refratário, para a estabilidade do refratário. Tá? Os espinélios podem ser produzidos sinteticamente, calcinados, sintetizados ou eletrofundidos, mas eles também podem ser encontrados em minerais naturais, como na cromita, por exemplo, que é um mineral de estrutura bastante complexa, que contém cromita, aqui ó, cromita, FeO, ó, lembrem aqui ó, MO, M2O, que pode ser qualquer metal, tá? Então, aqui a gente tem ferro e cromo, espinélio de ferro e cromo como a cromita, tá? A picromita, que é MgO, Cr2O3. De novo aqui, ó, MO, Mg fazendo o papel do primeiro metal e o cromo fazendo o papel do segundo metal, tá? E aí também tem o espinélio, tá? Que é MgO, Al2O3, mesma coisa. E a magnésio ferrita, que é MgO, Fe2O3, e a magnetita, FeO, Fe2O3, tá? Ainda, falando da cromita, tá? Ela ainda pode conter outras impurezas, como silicatos, a serpentina, talco, enstatita, entre outros. Então, isso aqui é só um exemplo de um dos espinélios, tá? E um dos espinélios conhecidos, tá? Como a cromita. E aqui está a vasta composição de diferentes espinélios, diferentes minerais que têm essa estrutura de espinélio, tá bom? Então vamos seguir adiante. Seguindo aqui, eu vou falar do sistema Al2O3-MgO, tá? Então, o espinélio MgO-Al2O3 possui um vasto campo de aplicação como material refratário. Então, esse é um espinélio muito comum de utilização como material refratário, sendo utilizado em refratários de fornos de calcinação de cimento, concretos refratários e tijolos de Al2O3-MgOC, tá? Para revestimentos de panela de aços, refratários de Al2O3-MgO-SiC, para transportes de gusa, entre outros refratários, né? Então aqui a gente tem os refratários que são utilizados panelas de aço, os refratários que são utilizados para transporte de gusa, todos eles do sistema Al2O3-MgO, tá? E sistema ao qual está de acordo com esse diagrama de fases aqui, tá? Onde a gente vê aqui que tem uma temperatura de 1985, aqui um eutético de 1985 e aqui parece ter um outro eutético de 1994 com uma mudança de fase aqui do espinélio, tá? Então aqui a gente tem esse diagrama de fases aqui, MgO-Al2O3, tá? Uma característica especial do espinélio magnésio alumínio é que durante a sua formação em elevadas temperaturas, cerca de 900 a 1200 graus, ocorre uma expansão volumétrica de grande intensidade, tá? Este processo de espinelização, desculpa, saiu meio difícil aqui a palavra, tá? Ele pode ser vantajoso para travar e fechar as juntas, tá? Então, assim, a 1200 graus existe uma expansão volumétrica devido a uma mudança de fase. Então, uma fase menos densa aumenta o volume do meu material, tá? Eventualmente, isso pode ser utilizado para travar as juntas. Imagina, deixa um espacinho ali entre um tijolo e outro, quando ele chega a 1200 graus, essa mudança de fase faz com que ele expanda, e aí eu travo as juntas, porque eu gero uma tensão ali de compressão entre os dois, né? E aí eu uso isso para travar e fechar as juntas entre os tijolos e materiais refratários durante o uso do material, tá? Então, quando eu estou usando, ocorre essa expansão e eu travo e fecho essas juntas, tá? Porém, se tiver um descontrole nesse processo, o que pode acontecer ao invés de eu fazer esse travamento, esse processo que é muito vantajoso, eu posso causar trincas, tá? Seja pelo cisalhamento da estrutura, tá? Referente a que eu vou pressionar uma com a outra, e isso pode ocasionar aí um falhamento da estrutura e acarretar em trincas, tá? E aí, em função disso, a maior parte dos materiais refratários utiliza espinélio já reagido, ex situ, tá? Que é fora do lugar onde ele vai ser utilizado, tá? Quando ele reage
quando tu espera que aconteça esse fenômeno de travamento, durante a operação tu está fazendo um processo in situ, tá? Quando é fora é ex situ, tá? O refratário utiliza espinário já reazido, produzido por calcinação, sinterização ou fusão dos óxidos de alumina e de magnésio, tá? Então, já se utiliza o material já reagido para que não ocorra esse fenômeno e a gente saiba mais ou menos, tem uma previsibilidade de qual vai ser o volume do meu material, independente da temperatura. Então, eu evito que ocorra esse fenômeno, tá? Para evitar que eu tenha que ocorra algum processo, como é que eu vou dizer, não previsto, tá? Um aumento maior, ou que eu não tenha problema na hora de calcular, tá bom? Então vamos adiante. Bom, e agora vamos falar aqui do sistema MgO Cr2O3, tá? Que é um sistema cromomagnesiano. Ele possui aplicações no campo da metalurgia e na indústria química, tá? Fornos de cimento e fornos de produção de vidro, além de fornos de incineração, reatores de desgasificação de aço e metalurgia de metais não ferrosos, como cobre e chumbo. Ele ainda é bastante utilizado, tá? Mas ele vem perdendo, eu já havia mencionado, né, devido ao cromo hexavalente, ele vem perdendo cada vez mais espaço, tá, pelo seu potencial de geração de cromo hexavalente, que no fim das contas, o cromo hexavalente, gente, ele é cancerígeno, tá? Então é bastante indesejável, tá? Todas as aplicações que a gente tem cromo hexavalente envolvido, tá? Elas são aplicações bem sensíveis, assim, que tu tenta ao máximo substituir, tá? Então aqui é um exemplo do diagrama sob qual esse sistema está regido, né? E a gente tem aqui temperaturas eutéticas bastante elevadas, né? Então aqui, ó, vocês veem que aqui é 2350 para composições mais ricas em cromita, mas ele tem uma banda de sólido aqui também bastante alta quando ele é mais puro em magnésio, tá? Então tem um range bem grande e todos eles com uma elevada ponto de fusão, tá bom? Então vamos seguir adiante ali que eu vou falar dos tipos de sistema, tipos de refratários, tá? Desse sistema MgO Cr2O3, tá? Então, a gente tem duas classes desse sistema MgO Cr2O3, duas classes principais, né? Que são os produtos quimicamente ligados e os produtos religados, tá? Esses materiais são caracterizados por terem elevada resistência mecânica, né? Importante ali quando tu tem contato com líquido, metal líquido, né? E às vezes fluxos também, isso aí gera bastante solicitação mecânica para o meu material. E especialmente em elevadas temperaturas, tá? Isso aqui. E ele tem elevada resistência à corrosão por escórias, tá? E estabilidade dimensional em temperaturas de até 1800 graus. Então, embora ali todos vocês viram no diagrama de fase, ele tinha um ponto de fusão bastante elevado, onde ele começava a produzir os líquidos, né? Ele em 1800 graus aqui, ele acaba tendo uma boa estabilidade dimensional também. Então, além de ter um ponto de fusão alto, um pouco mais abaixo, ele é o ponto onde ele é bastante utilizado pela estabilidade dimensional dele, tá? Os materiais cromomagnesianos religados, eles diferem dos tijolos quimicamente ligados apenas pelo tipo de matéria-prima. Então, a diferença entre religados e proligados é só o tipo de matéria-prima, tá? Enquanto os refratários quimicamente ligados utilizam misturas de cromita e magnésia calcinada, que são usualmente sintéticos, os produtos religados utilizam matérias-primas processadas por fusão em elevadas temperaturas. Então, a matéria-prima aqui caracteriza diferencia entre um e outro, tá? Um por processos de fusão em elevadas temperaturas, outros são normalmente materiais calcinados que são razoavelmente mais produzidos em temperatura mais baixas, tá? Porque as temperaturas de calcinação elas são habitualmente mais baixas, na ordem de 500 até 1500 graus a gente tem materiais carbonáticos calcinando, tá? Então vamos adiante agora para mais perto do final, tá bom?